Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Impúria Pod Podcast. O episódio de hoje é um episódio muito especial, então antes de continuar eu já vou pedir para vocês não deixar de se inscrever no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais. E agora eu já vou para a apresentação do nosso convidado de hoje, tá? O nosso convidado de hoje é o seguinte, eu poderia ditar diversas qualificações para ele, mas eu vou citar duas e no bate-papo nós vamos trocar ideia e vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões. As duas coisas que eu vou citar. Uma, que ele é um chefe internacional de cozinha. E a outra é que ele é apaixonado pela arte de cozinhar. Senhoras e senhores, apresento a vocês chefe Pepe Lopes. Tudo bem? Como está? Boa tarde. Perfeito. Olha, quero falar que antes de começar, já estava trocando uma ideia com você ali fora. Sim. É uma honra pra gente poder receber Obrigado. você aqui. Assim, deixa o nosso programa muito mais rico, com um conteúdo muito autêntico, com muita autoridade. E acredito que eu já vou logo para a primeira pergunta. É uma coisa que você com certeza escuta muito. É uma dúvida que cheguei ali a te perguntar um pouquinho, mas falei, não, vamos pro lugar. Eu já sei o que é. Sim, você já sabe o que é. Vamos lá. Como você chegou aqui no Brasil? Eu te falo como você chegou, óbvio, avião, navio não. Sim. Mas por qual motivo, em qual situação? Bom, é que minha história é um pouquinho diferente, né? Bom, nem tão diferente depois de que você conhece mais gringos, né? Mas eu vim para cá pro carnaval. O carioca, vocês me falam, mas aqui no Rio, né? Ou não, em São Paulo. Como assim em São Paulo? Sério? Foi em São Paulo, porque eu tenho 45 anos. Eu estou aqui há 18, quase 19. Então, naquela época, Brasil não era um destino turístico muito natural, entendeu? Antes da crise de 2008, né? Sim. Então, a gente ia para Cuba, República Dominicana, México. Só que aí, de repente, eu estava muito cansado de Madrid, sabe aquelas coisas que te dão quando você é mais novo, né? Você Sim. é muito mais novo que eu, você está me entendendo? Nada. Então, eu queria sair, viajar, sabe? Viajar uma semana, 2 semanas e que era o mês de janeiro. Só que, para nós, na Espanha, o carnaval não existe, não tem absolutamente nada. Tá frio, né? É igual, com todo respeito aos meus conterrâneos, é ordinário, é muito bem pior. Sim. Então, eu falava com meus amigos, eu falava, cara, você está louco? Porque eu tenho trabalho, eu tinha um barzinho lá em Madrid, outras coisas aí. E ninguém conseguia vir comigo. Só que eu falava, e onde eu vou, cara, em fevereiro? Porque eu achava que era tudo frio, sabia que não queria ir para Cuba, não queria ir para a República Dominicana, todo mundo ia. Sim. Aí aquele Google antigão, né? Estamos falando de 20 anos atrás, quase. Caramba. Aí eu coloquei festa, né? 24 anos, né? Festa Mundo Fevereiro, que apareceu na primeira... Brasil. Mas que apareceu primeiro? Carnaval, Vai, Brasil. Porque a Vai em São Paulo Escola de samba. Escola de Samba, foi campeã o ano anterior. Acho que foi, não sei se foi 2004, 2003, não lembro. Apareceu. E aí, o que eu fiz? Falei, como você clicar nas imagens, né? Pô, eu tenho que conhecer esse negócio ali, carnaval, cara, como não pensei nisso? Aí comprei uma passagem e uma passagem sozinho, não falava, eu lembro que até meus amigos tiram sarro de mim hoje, porque eu comprei um dicionário ridículo, que falava 1, 2, 3, eu sei falar português, isso aqui é fácil para mim, só que eu cheguei aqui, eu peguei o avião, né? Cheguei aqui no Brasil e fui na Avenida Paulista, me deixaram num hotel lá, que eu não tinha. Naquela época era tudo muito barato pra gente, né? Era R$5 o euro, mas naquela época, 28 anos atrás, era tudo mais barato. Fiquei num hotel e perguntei para recepcionistas, que é vai? Ele falava, bye. Ele falava, bye. Eu falava, bye. O que é vai, né? Depois aprendi. E era a escola de samba. Aí eu fui para a Vila Madalena, bebi toda, ser honesto, saí, imagina, empolgado pra caramba, sozinho. E quando eu voltei, ela me falou, vai lá na Vai, que pode comprar a fantasia, e a Vai do lado da Paulista, né? Sim. Na escola de samba. E eu, uma ressaca monstruosa, monstra, comprei uma fantasia, cara. E eu fui de metrô. Que maravilha. Imagina um gringo sozinho, branco nuclear, quer dizer, não tinha 6 meses de inverno gigantesco. E comprei a fantasia no metrô, e eu fantasia com um shortinho, porque me falaram que tinha que ter um monte de pena. A pessoa falando comigo, eu não entendia nada, todo mundo me batia papo. O gringo. Desci na estação de metrô, que eu não lembro qual é, perto do São Paulo, peguei
peguei um táxi. Cara, o cara não sei como eu cheguei lá, só desci. E a vai a primeira em sair, né? Porque era campeã no ano passado, sempre sai a primeira. Sim, sim. Cara, eu chegava lá, não sabia, chegou um cara gigantesco, eu não sei o que me falou, não falava português, me arrumou as pernas, colocou aquilo lá, me gritou, me empurrou, e assim que, olha como foi. E uma barulheira. Eu fico arrepiado até agora, não, porque assim que o cara me fala, como eu falo, ó, cara, vai estragar, você sabe, como bom carioca, sabe, Sim, que é já pontuação, não sei o quê, tem que... É sério. É sério pra caramba, Sim, é vai, claro. é antiga, né? Aí me colocaram lá, e assim que me colocaram, comecei olhando e falei, cara, tem gente pra caramba aqui, cara. E começou a bateria a tocar. Eu te juro pro meu filho Rafa, que eu não lembro, desde que começou a bateria até que saí como se fala? Do desfile. desfile, Do sim, desfile. sim. Eu não lembro. Passarela. Eu não lembro. Eu só lembro que tinha muita gente. Foi um choque tão grande. Pô, Uma emoção, né? Eu tinha horas no Brasil, eu não falava nada. De repente um cara me colocou lá e tocou uma bateria de não sei quanto músico lá, que é maravilhoso. 300. Maravilhoso, né? E de repente eu tava lá com um monte de shortinho branco. Saindo da Espanha. Com um monte de de Madrid. No dia seguinte tava um monte de pena, uma ressaca. E com um monte de pena ali no meio. Cara, quando eu saí de lá, umas meninas, moças, falando para mim se era gringo. Falei, absolutamente sim. E falando de Praça Luiz de Paraitinga, que era onde tem o carnaval de rua no interior de São Paulo, que teve alagou, uma inundação gigantesca e perdeu um monte de coisa histórica. Mas eu fui com ela lá e fiquei uma semana. Só que nessa semana eu perdi o avião de volta, entendeu? Perdi. Voltei para São Paulo. E fiquei mais uma semana, fiquei 3 semanas. Nessa, eu nunca liguei para meus pais para falar que estava bem. Não tinha WhatsApp, eu sou velho. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu não liguei para meus pais. E quando eu liguei para meus pais, meu pai me xingou de todas as cores do mundo. E fiquei mais uma semana assim, eu voltei. E quando eu voltei, eu falei: eu não moro mais aqui, vou morar no Brasil. E foi assim, simples. Eu vendi meu apartamento, que eu com essa 24 anos já era casado, né? Separado, perdão. Vendi meu apartamento, vendi tudo que eu tinha, peguei a grana e vim pra cá e tô até hoje. Caraca, que história maneira. E chegou em São Paulo? Em São Paulo. Mas aí no meio disso, me apaixonei pela minha ex-mulher, a mãe do meu filho, Rafael, a Thaís, né? Caraca. Que também tem essas coisas, né? Gringo se apaixonou por gringo, por brasileiro. Pois fica mais fácil se apaixonar por brasileiro. Muito mais. Cara. Caraca, que história maneira. Eu não imaginava que era São Paulo, eu pensava que era Rio de Janeiro. Não era São Paulo. E como é que você veio pro Rio? Eu vim para o Rio porque na pandemia me ofereceram trabalhar na Angra, num hotel, fazer uma consultoria. A gente ia virar um restaurante espanhol e pô, não tinha nada aberto. Eu sou cozinheiro, chefe de cozinha, tive bares e tudo, mas não tinha nada para trabalhar, não estava entrando dinheiro. Eu tinha que pagar um filho, eu tinha que pagar meu aluguel, minhas contas. Então eu peguei, só que estando na Angra, eu conheci uma pessoa. Eu saí daquela consultoria, vim com ela para cá, a Renata, minha outra, eu tenho uma vida um pouco, minha outra ex-namorada, e fiquei um pouquinho com ela, morando na casa dela, até que me ofereceu um emprego pessoas que conheci mais ou menos na Angra, me ofereceram um emprego para trabalhar numa rede de hotéis, aqui no Rio, a Rede Arena de hotéis. E eu virei um consultor, sim, tem Ipanema, Leme e Copacabana, é uma ótima rede de hotéis. São espanhóis, né? De família espanhola, galegos. E me ofereceram uma consultoria e depois me contrataram como chefe executivo de alimentos e bebidas. Então vim para o Rio por trabalho só. Foi mais difícil sair de São Paulo para vir para o Rio, deixar meu filho que deixar minha família e meus amigos, porque filho é filho, né? Foi mais difícil vir para cá, bem mais difícil. Cara, que história maneira. Eu vou parar, eu só vou fazer essa publicidade. Eu já tô doido para pular ela, mas eu vou ter que fazer. Vamos lá, tá no roteiro. A Agência 4 é a agência que produz esse programa, o Empúria Pod. Ela dá todo o suporte para quem quer montar um podcast, desde a assessoria de convidados, assessoria de patrocínios, enfim, tudo que engloba o podcast, corte, pós-produção, enfim, tudo que engloba o universo do podcast, a Agência 4 faz. E queria deixar esse recado para você. Você que procura, vai estar no link da bio as nossas informações, a informação desse patrocinador, e você pode buscar eles que eles vão te informar direitinho. Eu tô fazendo essa publicidade aqui, mas doido para passar ela para voltar para a história. Obrigado. E isso aqui é uma dúvida que fica muito na minha cabeça, né?
para todas as profissões, porque eu também trabalhei na hoteleria, que na Espanha chamava hosteleria, Sim. enfim. Por que a pessoa trabalha naquilo ali? Eu tenho meu motivo e eu queria saber de você. Você é um chefe hoje reconhecido internacionalmente, você é super renomado aqui no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil, já trabalhou em alguns lugares no Brasil, já trabalhou em alguns lugares também na Espanha, mas todos nós temos motivo para fazer o que fazemos. Aí você trabalha em restaurante, no meio de restaurante, no meio de gastronomia há muitos anos. Eu queria saber o que te motivou a trabalhar na cozinha, o que te motiva hoje? Não sei. Na verdade, trabalhar no que eu faço, que você já fez, tem que gostar. Não, na verdade, eu trabalhei na parte mais fácil. Não acho. Na parte do salão, eu Não acredito acho, que é não, mais... não acho fácil. Sério. Não, acho difícil pra caramba. Eu acho muito Tem complicado. que valer, tem que ser uma pessoa com muita calma, porque não é fácil, tá? Você trabalha diretamente com o público. Sim, porque você é a cara. Se eu frito um ovo errado, você vai ter que explicar para ele por que está errado. Entendeu? E Se demora. É como quando você liga para uma empresa de telefonia e fala, pá, não sei o quê, mas ela não tem culpa de nada. E ela tem que, não, senhora, veja bem. É a mesma coisa. Explicar como é que É a mesma coisa. Então, acho igual de complicado. Porque eu também trabalhei como garçom. Trabalhou como camareiro? Sim, como camareiro, na Espanha, um barzinho que tinha à frente da casa dos meus pais. E não era nada fácil, cara. Não era nada. Porque a pessoa exige muito, e que acho normal também, né? Na verdade, a hoteleria em si, ela é toda muito complicada, porque você está servindo pessoas que estão com fome, pessoas que têm pressa, né? E aí você está lidando com... Então, é que agora, aqui também, na Espanha se fala igual aqui, né? Que às vezes meu português volta para a Espanha e mistura. Na Espanha está cheio de treinador de futebol, cheio de médico, e agora está cheio de chefe. Cheio de... E aqui agora também aqui, né? E não é uma crítica, é algo que as pessoas têm muito mais interesse, que é muito legal para nosso ramo, mas é também um pouco complicado, porque não é o mesmo cozinhar, vamos falar assim, cozinhar para sua família de 8 pessoas no domingo, que cozinhar para 200 pessoas. Sim. É muito diferente. E muito mais imagina você como camareiro, garçom, Sim. atender 14 mesas com 4 pessoas, cara. Não é fácil, cara. É muito difícil. Com personalidades diferentes, com pratos diferentes. Com exigências diferentes, com pessoas que tem que sair, tem que ir embora, porque vão almoçar um sábado que tem o jogo do Flamengo às 4. E, cara, querem comer porque tem que sair, cara. Mas de 2h30 da tarde. Então, já às 15 para as 3, o jogo começa às 4 e mora em Niterói. Tem que comer rápido, já chega querendo... Exatamente. Porque tem o Mengão. Tem o Mengão, não tem jeito. Eu tenho muita gratidão, eu estava comentando ali fora, eu tenho muita gratidão por essa época. Eu trabalhei 3 anos na hosteleria, na Catalunha, em Barcelona. Eu tenho muita gratidão, trabalhava 16, 17 horas, entre 16, às vezes 18 horas dia, no verão ali de segunda a segunda. E passando por esse processo, hoje eu sou muito grato a esse processo que eu passei. Porque ali a gente aprende a trabalhar sob pressão, a tratar o cliente bem, a servir o cliente com amor, independente da pressão que está, independente da quantidade, porque ele não tem nada a ver com a pressão que está ali. Exatamente. Então a gente precisa transparecer que está tudo bem, que, Sim. enfim, está tudo tranquilo, está tudo controlado. E muitas das vezes não está. A gente está numa pressão, às vezes tem um problema com um colega de trabalho, enfim, que está num estresse diferente. Às vezes rolam umas ameaças, umas loucuras. E eu acredito que muita gente que vai assistir esse episódio aqui tá passando por um processo. Muitas das vezes a pessoa é um cozinheiro ou um auxiliar e provavelmente vai assistir esse episódio e vai ter essa mesma pergunta que eu vou te fazer agora. Qual foi sua maior dificuldade em toda a sua carreira? Eu não vou falar lá atrás e nem agora, mas quais são as dificuldades que você mais tem em toda a sua carreira? Porque eu acredito que a gente pontuando essas dificuldades, a gente consegue incentivar. Porque muitas das vezes, eu não sei se você concorda, e pode total liberdade para discordar, às vezes quando a gente está passando por esse processo de um caos ali na cozinha, vamos falar de cozinha, muito calor, muito prato entrando junto, colapsando, ou seja, a cozinha está super calma, tudo preparado. Daqui a pouco entram 50 comandas numa hora só e tá tudo preparado, mas acaba a preparação e você tem que preparar no mesmo momento e o prato tem que sair, a pessoa tá com fome. E aí isso gera estresse, às vezes gera uma briga entre colegas. E eu queria
passar, que você já tem muitos anos, muito mais experiência do que eu nessa área, como que você lidar e qual foram as suas maiores dificuldades e quais são? A dificuldade dentro de uma cozinha? Sim. Bom, eu acho que a menor dificuldade é a de atendimento. Por quê? É o processo mais fácil. C'est une mise en place. Quer dizer, para quem não sabe o que é um pré-preparo de toda a comida. Então, essa é a menor das dificuldades. Sempre tem alguma dificuldade que passou um pouco ponto, putz, não tinha lido, vamos falar basicamente, esse ovo frito ia com aquela batata e foi por separado, essa coisa normal. O maior problema de uma cozinha é ter o produto porcionado, os custos, o CMV, quanto custa o prato. Cara, se tem um padrão de 200 gramas, sei lá, stick tartar, é 200 gramas, não é dos 350, porque a empresa perde dinheiro, porque no final das contas, um bar ou um restaurante é uma empresa. Sim. Entendeu? Então, essa é a maior dificuldade de manter um padrão e manter um custo nisso, e um padrão de prato, quer dizer, né? E um custo para a gente. Que equilíbrio, né? Sim. O que acontece? O problema maior também que a gente tem como responsável de cozinha é nosso padrão. Por quê? Porque se você tem 25 cozinheiros e você tem um padrão na sua cabeça, você tem que explicar todas as vezes que precisar. Mas a gente também tem que entender que as pessoas, cara, não estão dentro de você, não sabem exatamente... Tem os padrões dela. Sim, que os padrões delas, com todo o respeito, não existem porque estão contratados e trabalham como cozinheiro para acompanhar um padrão que foi marcado por uma empresa, no caso, por um chefe de cozinha. Mas a gente também se exige demais às vezes, entendeu? Porque, bom, eu já fui, e não fui mais, já tenho uma idade, já aprendi. Mas 20 gramas de carne era um absurdo para minha mãe, entendeu? O stick tartar tem 250, 170, tá maluco? Tem horas, cara, que o maior problema da gente, o problema meu, né? É entender um pouco, ter um pouco aquela cintura. E a pessoa onde aprendi isso aqui no Rio. Porque aqui no Rio é muito mais cintura, é não uma crítica, é algo positivo. Porque desestressa um pouco, que dá para trabalhar melhor com menos padrão. Na Europa é muito mais exigente. É de um estresse surreal. Eu vou falar para a Espanha, eu vejo isso nitidamente no trabalho, amigos meus de lá da Espanha que trabalham em cozinha. E eu aprendi isso aqui, porque desde o momento que você... É como... Bom, sempre comparo com o futebol, que sou... Amo futebol, sou Real Madrid até a morte, ser por sempre, para sempre. Então, é como, cara, se tem um camisa 10 que dá 15 passes e um dá errado, cara, porra, deu 14 passes, bom. Você entendeu? Sim. Então, a cozinha também, o maior estresse nosso é esse também. Que a gente tem que responder para uns donos, sócios, ou para um padrão que você quer, mas também não é... Você precisa prestar conta, né? Sim, precisa prestar conta, mas, porra, não somos perfeitos. Sim, somos seres humanos. Por isso que sai tão boa a comida. Então mas tem dois lados, que é o que as pessoas têm que entender como funciona um restaurante, que é para ganhar dinheiro, não para soltar comida, porque sim, é muito fácil pegar uma concha e fazer... E mais. E vai. E tchau. E entender que, cara, são humanos. Imagina você tem um restaurante que tem um giro de 400 pessoas no almoço em 2 horas e meia. Cara, se não for muito bem controlado. E os caras que estão lá dentro estão se matando trabalhar também. Então, você tem que entender alguns erros deles também. Não tem como, é natural. Entendeu? Então, a cozinha é um mundo, para mim, sempre falo para todo mundo que trabalhei. É o melhor trabalho do mundo e o pior trabalho do mundo. É o mais bonito e é o mais feio. Entendeu? Porque e eu vou falar isso com muito carinho. A cozinha é pra pirata, cara. É pra pirata. Você sabe bem. Sim. É pra pirata. É pra gente que rala. 70 graus Celsius dentro da cozinha, que tem 8 fogões na sua praça e de repente tem que fechar o gás porque quebrou a mangueira do gás, sei lá como se fala em português agora. Isso fica com 4 e você tem que se virar, cara. Isso tem que ser um pirata, tem que ser um cara muito esperto. Enquanto isso, a sua preparação já está pronta, mas a preparação do colega do lado não está. Exatamente. Eu lembro disso, porque eu trabalhei interno. E você falava, cadê o prato? Olha, vou falar uma particularidade aqui. A minha chefe de cozinha, né, no restaurante que eu trabalhei, era a Sorina, uma querida, mas era muito estressada. Então, é normal. Para você tocar aquela campainha ali, você tinha que ir com cuidado. Com cuidado, assim. Odeio. Falta muito ainda. Não. Aí, de vez em quando, eu escutava assim... Quando você vai ver.
Tá bom. Mas aqui, por exemplo, aqui eu vejo que sempre tem essa rixa, né, de garçom com cozinha, com salão com cozinha. Aqui no Rio não é tanto assim, entendeu? Em São Paulo é mais tranquilão, porque o brasileiro é mais comunicativo, mais Mas tranquilo. é que tenho medo por ser estrangeiro. Tem coisas que eu falo que tenho medo e que a pessoa acharem que estou criticando, não é. Sim. É mais tranquilo e não uma crítica, é uma coisa boa. Sim. Tem coisas ruins disso. É uma pessoa flexível. A galera é mais flexível, que ajuda um monte na hora de trabalho. Mas tem horas que também, agora, uma flexível crítica até é demais. flexível demais. Ah, não tem problema, mas depois eu levo o pato. Não. Olha, ó, bem nesse assunto, eu já vou encaminhar essa pergunta. E eu queria que você deixasse bem claro e a gente aprofundasse nesse ponto, até pelo seu grau de autoridade que você tem. É muito bom a gente trazer esse tema em pauta, porque eu acredito que pra galera que tá começando, esse podcast aqui, ele é pra isso. Ele é pra informar, ele é pra trazer conteúdo de autoridade, um conteúdo bom pra quem tá começando, pra quem já tá e quer se qualificar. E é uma dificuldade que desde que eu cheguei no Brasil, eu tenho, e eu não sei se você passa por isso, mas às vezes você dá uma crítica construtiva, poxa, mas eu queria muito que aqui fosse assim, porque isso na Espanha funciona e vários países desenvolvidos no mundo funcionam. Eu não estou fazendo um comparativo. Eu estou fazendo uma crítica que, se fizer assim aqui, vai dar certo. E dentro disso, eu recebo muita crítica como brasileiro. Aí a galera fala assim, então só porque tu ficou lá alguns anos, agora tá voltando pra cá, tá de chulo, como lá na Espanha. Agora tu tá metido, tipo, então volta lá pra Espanha. Eu escuto isso como brasileiro. Eu também. E eu imagino que como espanhol, como estrangeiro, você também escuta. Mas a gente precisa falar, porque a gente tá falando pro bem. Então eu queria que você deixasse, com a sua experiência, que você tem muito mais do que a minha, uma crítica construtiva para nossa rede culinária, para nossa gastronomia. Nem para a nossa gastronomia, tá? Porque é muito de gosto. Mas sim para o nosso sistema. Como funciona? Uma crítica construtiva. Poxa, eu acredito que no Brasil, se melhorar nesse ponto, o meio dos restaurantes vai crescer muito, a hosteleria vai crescer muito, enfim, vai entregar um serviço melhor. Porque eu trabalhei na Espanha, trabalhei aqui, e eu sei que tem uma diferença grande na hora da entrega do serviço. Porque aqui, para você ter um serviço no nível europeu, você precisa pagar muito mais caro. Olha, eu vou te falar uma coisa. É complicado, porque assim, eu também me falam, chefe, isso aqui não é Espanha. Eu sempre falo, eu vim trazer coisas de lá, cara. Que acho que primeiro, a gastronomia primeira do mundo é europeia, para mim, certo? Ok. Então, eu sempre falo que vou trazer uma ideia, vou ajudar. Por quê? Porque dá certo, não é porque... é como se eu falar no restaurante, não é que minha mãe faz a croqueta de jamão desse jeito, vão falar, e aí, né, cara? A gente não... Aí sim que tá certo, mas se você porciona em vaca, deixa tudo bonitinho, cara, como se é costume muito forte na Europa, aqui dá certo, porque está demonstrado, se fala? Sim, demonstrado. Demonstrado que funciona. Então, o único que eu falo assim, vou colocar um exemplo de atendimento. Eu trabalhei com um amigão meu agora, que o nome dele é Douglas. E Douglas está me escutando, você é o melhor do Rio de Janeiro. É o maître executivo do Grupo Trema. Esse cara não tem universidade. E, Douglas, eu sei que você não vai se importar com isso, mas é o melhor maître que eu já trabalhei na vida. Sabe por quê? Porque, eu não falo que todo mundo aqui seja assim, mas ele tem interesse. Ele quer fazer, ele se preocupa, ele quer dar um bom serviço. Aqui na Angola, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, se você vai trabalhar para só receber, no nosso ramo, tá? Para só receber e ir para casa, você nunca vai evoluir. Você tem que escutar, você tem que ser humilde e você tem que tentar evoluir o tempo todo. Por quê? Porque estou te trazendo uma experiência de tempo e de outros países, cara, que você tem que absorver. Entendeu? Então, o que falta aqui no Brasil, é um pouco mais de vontade e uma crítica para mim e para donos de restaurante. Já te pediria isso. Uma crítica para mim e para donos de restaurante. E ajudar eles, dar curso, treina. Qualificação. Claro. Porque como você pretende ter uma pessoa que trabalha um ano num hotel e seja garçom de um restaurante que é o ticket médio de R$400 e que atenda perfeitamente, pô, você não sabe atender, cara,
tem que qualificar ele. Ou talvez ele não possa entrar, atender mesa, pode ser um cominho no começo. Sim. Você vai dar um curso de inglês. Aqui no Rio de Janeiro, mais ainda. Pô, isso tem estrangeiro pra caramba aqui. Sim. Dá um curso de inglês, dá um curso de como abrir um vinho, dá um curso de isso, do outro. Então, é sempre, cara, o meu ramo é sempre duas partes. Mão de obra e vontade. Entendeu? Você não pode, eu não posso, eu sou paelleiro, chefe paelleiro. Eu adoro fazer paella. Eu não posso pretender que uma pessoa que trabalha comigo um mês, você conhece bem paella, né? Sim, Depois que trabalha comigo um mês, faça paella igual que um cozinheiro que, desde que nasceu, come paella domingos na casa. Porque Sim. é tradição com a feijoada. Então, você tem que treinar esse cara. Entendeu? E esse cara tem que Querer aprender. entender, exatamente, entender que tem que ser feita como estão te explicando, não do só seu colocar jeito. comida para fora. Se você coloca comida para fora, do jeito que for, você não é cozinheiro. Sim. Então você tem que se preocupar, e o empregador tem que se preocupar também com o empregado, né? Sim, precisa qualificar, não tem jeito. Mas não tem jeito, cara. E dentro disso, já que já estamos tocando nesse ponto, eu trabalhei fora também, né? Trabalhei os 3 anos na Espanha, trabalhei 6 meses também na Itália. E eu também acredito que tenham críticas a fazer, que nós fazemos muito bem. Nós temos de forma particular. E você também trabalhou nesses 2 lugares. Queria que você falasse pra gente, porque eu acredito que também vão ter pessoas que não são brasileiras vendo isso, né, de fora do país, que pode melhorar parecido com a gente. Então, a sua crítica construtiva para nossa rede é essa, é de ter mais seriedade na hora de seguir as regras, querer aprender. É isso? É que sim, e que na Espanha, por exemplo, é uma profissão. Sim? Garçom, é uma profissão. Aqui, em muitos casos, é uma saída. Sim. Você não sabe fazer nada, vira garçom. Então, veio do Nordeste, com todo carinho, porque para mim os nordestinos trabalham bem pra caramba. Graças a eles, nós temos um Rio de Janeiro que então, trabalhei com cearense. Cara, é uma coisa surreal como trabalham, cara. Sim. E bem, tá? Você traz seu primo para cá porque ele não faz nada no Ceará e ele tem que aprender a fazer uma coisa e faz, cara, mas é uma saída também. Eu sei que a pessoa precisa comer, estudar, ganhar dinheirinho para juntar, assim como você fez, né? Sim, foi esse o meu objetivo, né? Então, como muita gente faz no mundo todo, mas também tem que entender que é uma profissão, que se você escolhe cozinha, você está ferrado. De novo, é o melhor e o pior trabalho do mundo. Por quê? Porque é muito duro, cara. Sim. É muito duro. Você sabe o que é limpar 4 toneladas de frutos do mar no mês, cara? Lula, camarão, numa faquinha em palito, cara. É duro. E tirar a tinta, que é o peso para tirar a tinta, saquinho de tinta de lula natural, para guardar, para fazer, juntar, para fazer arroz negro com polvo na brasa. Sabe o que é isso, cara? É duríssimo. Então, você tem que ou entra ou sai, cara. Não tem termo, não tem o meio caminho. Não tem. Ou gosta ou não gosta. Sim. Ou aguenta ou não aguenta. Fica muito isso. Eu também tenho essa crítica ao nosso sistema de trabalho em geral, não só de cozinha, tá? As pessoas aqui viram vendedores, viram vendedores, viram garçons, às vezes viram cozinheiro, mas viram porque não teve... Foi colocado ali e teve que aprender. Só que essa pessoa ela não desenvolve quando ela pega um chefe com esse grau de exigência. E daí, muitas das vezes, acaba criticando. Não, porque é muito... Não tem flexibilidade. Aí entra o nosso jeitinho. É muito difícil, cara. Sim. É muito complicado. Porque, eu tô te falando, imagina, chega um cara de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque precisa ganhar dinheiro e quer morar aqui. E você coloca ele, toma, 100 quilos de lula, limpa isso aí. Mas é que é assim, que faço com ele? Deixo ele fazer um prato de comida? Você não sabe, pô, tem que aprender como. Descascar a cebola, alho, pica, cara, tem que ser assim. E 90% sai. Porque já nessa fase. Sim, isso é muito difícil, cara. Sim, é a fase mais complicada, o trabalho muito monótono, né? Uhum. E então, fica essa crítica aí, crítica construtiva do chefe. Também é uma crítica minha. Nós brasileiros precisamos ter mais interesse em aprender profissões que a nossa cultura discrimina como um subemprego. Sim. Então, precisamos ter o entendimento que
todas as profissões precisam ser valorizadas, mas antes mesmo de serem valorizadas, precisam ter o interesse do público que faz. Então, garçons, se qualifiquem, se informem. Eu, quando estive fora do país, eu tentava ao máximo falar a língua local, que era o catalão, como eu falei ali fora. A língua oficial do país é o castelhano, é o espanhol, mas eu estava numa região que tinha um idioma próprio. E eu poderia muito bem me basear na mediocridade e falar, não, eu vou falar o espanhol e me entenda quem quiser. Mas eu tentei buscar aprender o catalão para conseguir servir melhor e ter um reconhecimento do público, e eu tinha bastante, tá? Então aí voltava a recompensa, muitas das vezes, não era só de forma filantrópica, mas voltava uma recompensa em gorjeta, em propina. Então, você que se qualifica... Tá vendo isso? Isso é uma crítica que eu vou fazer para a Europa agora. Vocês são os caras... O brasileiro é o cara mais simpático do mundo em atendimento. Ai, poxa, obrigado. Sim, não, tô falando sério. É uma coisa assim surreal. Madrid, por exemplo. Madrid, o cara te dá pede um café e faz... Eu tô aqui para te dar um café. E aqui te fala, ele lembra do nome aqui, o café que é o outro dia, lembra, o senhor é flamenguista, o senhor é botafoguense, perdeu, né, te ganhou, não sei o quê. E brasileiro é muito simpático, né, também. Então gera um contato muito legal. E uma crítica que eu tenho na Europa. Cara, de novo, voltamos na flexibilidade. Cara, tem que ser mais flexível lá também, cara. Sim. Porque, de novo, voltamos aqui, é duríssimo o trabalho, então seja mais flexível lá também, cara. Entendeu? Pronto, já ficou essas duas críticas. Eu já ia pedir essa crítica para lá também, porque como eu trabalhei lá, eu vi alguns pontos e eu já fui atendido. Então, realmente, essa coisa é muito rígida, a galera zero conexão. E principalmente eu que tenho uma cor de árabe, né? Então, a galera chegava e esse Moro, puto Moro, esse aqui. Sim. E não me falava, mas me olhava e me tratava assim. Mas não generalizado, tá? Não, sim, na verdade, claro. eu fui muito mais bem tratado na Espanha, muito mais bem tratado. Também tem garçom chato aqui, hein? Também. Então, tudo... Então. Os amargados. Então, todo mundo igual. Mas a crítica, ela funciona. Eu acredito muito que a crítica construtiva funciona, porque se a gente não escuta a crítica, nós não evoluímos. Então, por isso que eu pedi essa crítica, ainda mais com a sua experiência. E eu vou para próxima pergunta aqui, que é muito interessante também. Eu tenho essa curiosidade, eu não consegui achar nas suas redes sociais essa informação. Você passou por alguns lugares aqui no Brasil. Eu já vi que você foi para Bahia, enfim, já foi em algumas cidades aqui no Brasil, já conhece bastante. Teve algum marco diferente, sim, alguma coisa que destaca na sua carreira ou na sua vida aqui, que você possa contar pra gente? Como marcou? Em que sentido? Um lugar? Algum lugar, alguma experiência, algum trabalho que você fez que marcou muito a sua trajetória aqui no Brasil, em qualquer lugar no Brasil que você tenha ido. Algum evento que você fez que chamou atenção por algum motivo? Olha, eu já fiz evento para pessoas bem importantes que eu não podia tirar foto, não podia... Também não... Eu sou muito cozinheiro das antigas também, eu não cuido muito das minhas redes sociais, então não me interessa muito. Quando me dão permissão, eu faço sim, mas... Na verdade, quando você é cozinheiro e vem para um país diferente, quando tem essa dificuldade de ser espanhol, trabalhar com culinária espanhola, e você precisa de representar seu país e fazer o melhor possível com os ingredientes mais parecidos e receitas mais parecidas possíveis da Espanha, para mim, já é esse marco que você está falando. É dificílimo. Até porque, quando você vai em um restaurante espanhol, o jamão ibérico, tá? Que o top você conhece bem, custa muito mais barato lá aqui, cara. Então, quando as pessoas te falam, por que você não faz um gazpacho com jamão ibérico? Pô, porque tenho que cobrar da senhora, vou ter que cobrar R$100 na sopa de tomate. Entendeu? O senhor não vai comprar. Então, já essa mudança de mentalidade de cabeça que você tem que fazer como estrangeiro, como pode ser um francês ou um italiano, já é uma como posso falar em português? É uma forma de luta, um marco diferenciado, brutal, dia após dia. Você trabalha com ingredientes brasileiros? E espanhóis também. Espanhóis. Mas com maior parte. Depende maior parte, é claro. Então, tudo que é hortifruti, carnes, menos jamão, chouriço e tudo mais, é brasileiro, claro. Sim, mas azeite espanhol, arroz bomba espanhol, azeite espanhol, páprica espanhola. Panelas? Sim, a paella espanhola, fogo queimador espanhol. Claro que não é a mesma coisa, mas por isso te falo que o marco é diferente, mas que mudou é
que as pessoas que vão para Madrid ou para la Gran Vía ou para las Ramblas comer uma paella, entendam que isso não é comida espanhola, que isso é comida para gringo. Sim, sim. É verdade. Então, o mais difícil é mostrar para eles que o que vão comer na minha comida é a comida que se faz na Espanha. Isso é o mais complicado, porque se você comer uma paella lá na sua cidade que você morou, Pura Brava. Púria, é diferente de uma de Valência. Então, o que é a comida espanhola? A comida espanhola não existe comida espanhola única. Existe uma receita e um prato que se chama de um jeito. Entendeu? Por exemplo, eu faço o socarrá de lagosta. Um espanhol, se eu falo para um espanhol, então, o socarrá de lagosta, me tira, tá com uma pedra na cabeça, porque isso não é o socarrá, isso não é uma paella. Mas para mim é. Sim. Então, quando eu comecei a fazer socarrá de lagosta aqui, ou socarrate, que é o socarrá que dizer o fundo queimadinho da panela, que é o mais gostoso, a sua avó faz comida, aquele queimadinho. Sim, sim. Entendeu? Isso é socarrá numa paella, é maravilhoso, né? Não, é uma guerra para comer aquele fundo. Então, mas sim. quando eu já fiz, e as pessoas não queriam pagar. Por quê? Porque falavam que era arroz queimado, que não era uma paella. Então, só o fato de eu trabalhar, como sempre trabalhei aqui com comida espanhola, e tentar trazer essas receitas espanholas para cá e que sejam reconhecíveis, Sim. já é, cara, uma luta, já é um marco, já é um destaque importante. E quando foi a primeira vez? Quando foi a primeira vez do quê? Que você trabalhou que você veio para São Paulo no carnaval, ficou, depois você foi e voltou para morar. Uhum. Quando foi a primeira vez que você fez um prato espanhol aqui? Eu fiz para amigos, né? E aí todo mundo falou, você tem que... Não falaram. Na verdade, eu acho que meus amigos chefes vão concordar comigo. Eu odeio cozinhar fora do restaurante. Homens e mulheres não casem com chefes porque não gostamos de cozinhar em casa. Não vão mentir para vocês se falarem que sim. Não conheço um que fale, eu chego em casa e faço um macarrão para minha mulher ou meu marido. Mentira. Você já olha para aquilo ali e já tipo... Você pega uma mortadela com mortadela. Você é muito crítico quando você come fora? Já fui mais. Agora a gente tem que ser mais humilde, chefe de cozinha. Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Assim simples. Porque, vou te dar um exemplo. Se eu já tive equipe de 15 pessoas e fui trabalhar e tinha 4. O restante estava doente. Eu não sei se aquele cara que está fazendo essa comida está mais seco o frango, porque, cara, eles estão com 4 caras só. Eu estava conversando com meu amigo, que também, hoje ele é encarregado, né? Ele é gerente do restaurante, o Diego. Um abraço pro Diego. Ele fala que todo mundo tinha que passar na hoteleria. Todo mundo tinha que trabalhar. Ou em algum cargo. Como garçom ou na cozinha, tinha que trabalhar. Para ter noção. Porque eu acredito que todo mundo que tem, quando come um prato ruim, ou quando vem frio, ou quando é mal atendido, fica chateado, mas pensa, poxa, será que eles estão brigados lá dentro? Será que esse camareiro tá... Agora eu vou te falar uma coisa. É que o cliente também não tem culpa em nada, tá? Exato. Tá bom? É porque nós que temos experiência, que temos essa flexibilidade. É que não tem culpa de nada. É que a culpa, no caso, seria nem... Imagina, tenho 15 pessoas e vão trabalhar 4, 5. A culpa é minha? Não é também, né? Sim. Mas a responsabilidade é sua. Mas é minha. Sim. Ok? Mas eu, como chefe, eu vou no restaurante e gera muito crítico, não sei o quê, mas hoje em dia, amigo, eu escolhi lá. E se está um pouco seco o frango, aconteceu. E se eu, como já fui mais vezes lá e estava bom, eu sei que um erro é aquilo que eu te falo. O camisa 10. Toca a bola 15 vezes, mas erra uma e já, porra, calma aí. O camisa 10. Acabou de fazer 3 gols, cara. Deixar ele tranquilo. A mesma coisa, cara. Sim. Eu acredito que isso é muito importante mesmo. Eu também, como garçom, eu antes, olha só, aqui no Brasil nós temos os 10%, né? Agora tiraram da operação. 13 no Rio. Agora tá 13. Daquele de, como se fala? Sim, de comissão, de 10% Isso. de taxa de serviço. 13 agora. Agora é 13. E eu, antes de ir pra Espanha, eu não dava. Era 10, eu não dava os 10%, eu não dava os 13%. Eu era aquele cliente... Aqui não era obrigatório. Não é obrigatório. Eu era aquele cliente que falava assim, não, tira. Tira. Por quê? Se você foi garçom. Não, eu não tinha trabalhado ainda. Tá bom. Aí eu tira. Aí às vezes, porque eu sempre trabalhei na área comercial, e o que acontece? Na área comercial, pra gente ganhar comissão, pra gente ganhar dinheiro, a gente precisa fazer por merecer. E muitas das vezes você vai no restaurante, o cara te trata normal. Mas o cara te trata normal... Que é pra você tratar normal? Te trata normal, é tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, o que você quer? Vamos lá.
Me diga. Quer dizer que a gorjeta é algo especial. Isso. Não, mas os 13% vêm na conta. Agora não sei se está vindo mais. Mas vinha na conta. Sim, sim. Vinha no total final. Se você quisesse tirar, você tirava. E se você quisesse deixar, você deixava. A maioria das pessoas deixava. Eu era aquele tipo de cliente mais catalão, tá? O que é esse valor que é mais? Desculpa os catalães. Desculpa os catalães. Pode tirar. Pode tirar isso aqui. Ah, isso aqui, ó, não tava bom. Eu era assim. Isso aqui não tava legal. Olha, eu não vou pagar por isso aqui. Eu não comi. Eu deixei lá. Depois que eu fui pra Espanha, aí eu fui pra Espanha, lá não tem. Lá não vem na conta os 10%. Só que lá é o contrário. Lá não tem e as pessoas deixam. Deixa. Já é o hábito. Aí eu falava, que essas pessoas são idiotas? Porque, pô, não cobra, aí a pessoa deixa. E daí eu aprendi, meu chefe, e não, cara, aqui quando você serve uma pessoa bem, aqui quando você tá trabalhando, às vezes você não serve nem bem. Às vezes você serve normal. Você atende mais um. Mas o cara deixa ali. Por questão de cultura. Tem que ser muito ruim. Pra não deixar. Não, e quando a pessoa não deixa, logo eu criei esse hábito lá, né? Porque eu trabalhava numa rede. E quando a pessoa não deixa, a gente perguntava, houve algum problema? Só que aqui Você perguntava isso? O que te falava? Eu perguntava, houve algum problema? Eu sempre perguntava, depois que eu aprendi isso, até porque eu queria ganhar. Claro. E a pessoa, não, porque eu não gostei daquilo. Aí eu, antes da pessoa ir embora, é óbvio, meu chefe me dava autonomia pra isso. Poxa, mas eu posso te servir uma sobremesa tal? Mas eu posso te servir pra gente... Faz o seguinte, volta aqui numa próxima vez, dá uma oportunidade pra gente. Eu tinha esse jogo. E muitas das vezes a pessoa não dava ali naquele momento mesmo, mas voltava e dava essa nova oportunidade, a gente sinalizava, ó, esse cliente veio aqui na última vez, reclamou, a gente precisa entregar melhor para ele, para ele continuar, e realmente estava... Mas aqui também acontece, tá? Só que, aí quando eu voltei pro Brasil, eu hoje, claro que mudei minha mentalidade. Hoje, quando tá uma correria danada... Porque você... Aqui, passei na pele, aprendi. Então vai aí a consciência de quem tá assistindo, que não é do meio. Galera, é uma correria, é um estresse absurdo, que nós não temos a ver como cliente, mas temos que ser humanos também, empáticos. Eu acho que todo mundo deveria passar uma semana trabalhando num restaurante. Pronto, sim. Então você é igual ao meu amigo Diego, você tem essa filosofia também. Sim, vida. Porque tem que saber como é. Assim como, sei lá, criticar um psicólogo. Pô, você fica sentado escutando. Pô, você sabe o que deve ser? 7 sessões lá, escutando. Ai, meu carro quebrou e então choveu. Cara, que isso é um problema? Sim, sim. Entendeu? É a mesma coisa, cara. São diferentes níveis de problemas. Exatamente. Olha, quero agradecer mais uma vez e vou pedir para a consideração final. Você com a sua experiência, assim, foi muito rico. Eu poderia ficar trocando ideia aqui por horas. Obrigado. Porque a gente já estava conversando ali uns 40 minutos ali fora e a gente eu tinha mais dúvida, porque eu gosto muito de aprender. Culturas diferentes, pessoas que têm fome de aprender. Quando eu converso com você assim, eu vejo que é um cara com uma experiência incrível, mas que ainda tem brilho no olho, muito brilho no olho, ama o que faz. Sim. Isso é muito bom você estar perto de pessoas assim. Que bom, eu sou assim nos meus projetos, então quando eu estou junto com pessoas assim, eu valorizo muito. Eu queria que você deixasse uma dica olhando para aquela câmera ali, pra galera que tá começando, pra galera que tá na área, ou pros seus amigos, dá uma dica sua. Sobre a sua vida, ou sobre restaurante, ou sobre a vida pessoal, enfim, fica bem à vontade. Uma dica? Bom, Importante. Minha dica, seja humilde e honesto, ajuda, colabora e não queira mais do que você merece. Está falando isso no ramo de restaurantes. Aprenda, respeita, cresça, viaje, leia. Tudo que seja aprender, porque se você quer ser chefe de cozinha, cozinheiro, ser amigo, me falam que eu sou muito espanhol, mas se eu sou mesmo, vai sofrer, cara, porque não é fácil, não. Não queira sair da universidade achando que é chefe de cozinha, não é. Ser uma pessoa que tem um aprendizado e que é cozinheiro. Chefe de cozinha é outro mundo completamente diferente. Cozinha de restaurante é outro mundo completamente diferente. Então, estuda, seja humilde, aprenda e deixa ser corrigido, cara. Que eu encontro muito isso, entendeu? As pessoas não querem ser corrigidas. E para a vida, viaja e curta. É o exemplo meu, cara. E não pensa, a viagem acabou. Que eu não pensei, se pensar, não estava aqui, estava em Madrid lá, tomando cerveja numa praça com meus amigos num banco, entendeu? Um banquinho, então, é isso só.
Cara, muito bom, muito bom. Espanhol empreendedor. Eu trouxe as minhas empresas têm nomes espanhóis. Impúria Brava, Impúria Pod é o podcast da Impúria Brava. Agência 4 é 4 em catalão. Os espanhóis são super empreendedores. É uma cultura que tem muito a agregar a gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E, gente, muito legal. Semana que vem tem mais. Se inscreva no nosso canal. Grande abraço. E é isso. Obrigado. Obrigado.